gente está, você falou de grandes empresas de tecnologia, a gente viu toda essa movimentação aí referente a Taiwan, que tem as maiores empresas do setor de chips, de semicondutores, exportador mundial, e que está estreitando uma relação com os Estados Unidos. Que risco que isso tem para as empresas, que risco que isso traz para a China e risco que isso traz para os investidores que, por exemplo, olham para uma TSMC, que é a maior empresa do mundo, que está fazendo fábrica no Arizona, que é uma baita empresa que muita gente olha e fala, bom, tem tudo isso de mercado, tem tudo isso de possibilidades, talvez seja uma boa oportunidade. E aí tem a China regulando, tem a China com a sua mão ali fazendo alguns controles. Quais esses riscos, na sua visão, sobre China, sobre Taiwan, sobre essas relações mais políticas, digamos assim? Não, perfeito. Ótima pergunta. Acho que, assim, essa parte política, assim, mais estratégica com Taiwan, já aconteceu com Hong Kong também, eu acho que são medidas que a população chinesa, no fundo, até ela demanda do governo, né, mais a população do interior, né, porque, assim, quando a gente pega a evolução da China, né, desde que ela foi invadida pelo Japão, eles se recuperaram, né, a ilha, né, recuperaram o poder, né, no governo do Mao. Porém, eles tinham perdido alguns espaços, né? Então tinham perdido Hong Kong, né, para a Grã-Bretanha, e o próprio Taiwan, na verdade, foi a ramificação dos chineses que estavam no controle, né, da China antes do Mao recuperar, né, o país, e migraram para Taiwan. Então, assim, eles já são uma população que era avessa, né, aos chineses, né? Porém, assim, passaram algumas décadas, né, e inclusive, assim, Taiwan, embora ele seja, né, independente à China, poucos países realmente consideram Taiwan independente, né? Mesmo os Estados Unidos não considera, né, até porque existe uma regra de que o país que considera Taiwan como independente, ele não pode fazer negócios com a China, né? Então acaba que força também a nenhum país realmente relevante, né, fazer negociações com eles. Desigual, né? Não tem como. Então, realmente, por isso que foi tão preocupante, né, essa viagem, né, da Pelosi, né? A Pelosi, assim, quando a gente pega historicamente, ela sempre teve uma bandeira muito voltada, né, para o Oriente, essas causas desses países que precisavam realmente de uma força maior, né, justamente para tentar igualar um pouco mais, né, esse desbalanceamento, né, inclusive teve vários casos, né, em Pequim, né, de protestos e tudo mais. Eu acho que é preocupante no sentido que caso a China queira realmente fazer algum movimento mais drásticos, né, igual, por exemplo, a Rússia teve agora com a Ucrânia e tudo mais, eu acho que o impacto econômico, não só na China e Taiwan, mas assim, o impacto que a gente vai ter no desencadeamento de atraso de fornecimento de matéria-prima, né, de vários itens, né, que sairiam da China e Taiwan para o resto do mundo. Então, assim, a gente já vem numa toada muito difícil de controlar a inflação, né? Então, se a gente tiver uma escalada agora, realmente, entre China e Taiwan, eu acho que, assim, o impacto de inflação, o impacto de queda de crescimento econômico será bem relevante. Então, assim, é realmente um risco muito alto, né, de termos alguma disrupção. Eu acho que a probabilidade ainda é baixa, tá? Eu acho que, assim, essa conversa, assim, de China e Taiwan já anda há muito tempo, né? Mas, assim, a gente sempre trabalhava ali com uma probabilidade entre 15% e 20% de probabilidade de ter realmente algum avanço, né, da China para Taiwan. Eu acho que essa probabilidade subiu, claro, né, depois dessa movimentação dos Estados Unidos, né, mas subiu ali para casa de 30%, ainda não é o mais provável, mas aumentaram, né, as probabilidades, né? Maravilha. Felipe, nesse cenário, supondo que o conflito escale e haja algum tipo de reação por parte da China, quais investimentos seriam bastante interessantes nesse cenário? Seria investir em empresas de semicondutores, por exemplo, em commodities, dado que a inflação subiria?
Como é que você está vendo? Perfeito. Acho que o cenário principal, eu acho que acontecendo nesse cenário, eu acho que commodities devem ter, algumas delas, uma performance mais interessante, né? O próprio semicondutor eu acabo chamando de commodity, porque hoje em dia todo mundo precisa. Exato, virou uma commodity, né? Então, realmente, acho que faz sentido, né, ter um pouco mais de investimento em commodities, porém, dado que junto com a inflação viria uma recessão, provavelmente, então, assim, pegar algumas commodities, por exemplo, cobre, que depende de um crescimento econômico, eu não teria tanta exposição. Eu acho que seria um setor que sofre um pouco mais. O próprio minério de ferro, talvez, nesse cenário, não tenha uma performance. Quer dizer, não é boa. Qualquer commodity. Perfeito. Acho que talvez, assim, petróleo, acho que segue uma commodity. Sempre quando a gente vive um conflito, petróleo é sempre uma commodity boa para fugir, assim, para se esconder, vamos dizer assim, esconder o patrimônio em termos reais. Acho que o próprio ouro, talvez, numa situação como essa, ele pode ser beneficiado também, mas, assim, eu acho que o melhor cavalo seria a venda de bolsas, né? Eu acho que, assim, se pegar um short de... pode ser tanto índice global mesmo, ou então algum índice mais localizado ali na Ásia, enfim, ou mesmo Europa, né, que vai acabar demandando muito da importação de produtos chineses que não vão vir. Eu acho que seria também um continente bastante afetado. Enfim, eu acho que seria mais na ponta negativa. Né, do que realmente uma posição comprada. Eu acho que seria ficar mais seguro, né? Então, por isso que eu acho que o ouro talvez ande bem, petróleo talvez também. E os semicondutores? Semicondutor também. Também. Porque eu acho que, assim, essa parte de semicondutores é bem interessante porque, claro, algumas empresas americanas só negociam com as grandes empresas taiwaneses, né? Então, hoje em dia, quando a gente pega a qualidade, né, e a própria tecnologia envolvida nos semicondutores, Taiwan segue na frente ainda, embora China tenha tentado, obviamente, com bastante investimento, fazer esse catch-up. Mas, com uma guerra, né, entre Taiwan e China, eu acho que, assim, a disrupção que a gente vai ter, né, nesse segmento, eu acho que vai ser tremenda. Assim, embora a gente tenha alguma capacidade, né, vinda do próprio Estados Unidos e tudo mais, mas não é suficiente. Eu acho que ficar posicionado em semicondutores e vendido talvez um setor de automobilístico, ou então algum setor de eletrodomésticos, enfim, uma IRP, ou alguma coisa assim, eu acho que talvez faça sentido também.